glória a Deus. Dose de palavras. Que bom, meu irmão, que você está aí, minha irmã, que você está aí. Você é muito bem-vindo para juntos estarmos nesta hora, meditando um pouco da palavra do Senhor. E eu desejo que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, nas suas emoções, coração, que a shalom desse Deus lindo possa estar realmente na tua vida e na tua casa nesta hora que você está assistindo, que eu não sei qual hora que é, mas você tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, no nome de Jesus, em todo tempo, perto do Senhor. E nesta hora eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus, e nós vamos ler a palavra de Deus, alguns versículos aqui, e juntos nós vamos estar compartilhando. A palavra de Deus, ela diz assim, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus, porque essa é uma palavra onde nós podemos entender que nós temos que conhecer este Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, ele quer se fazer conhecido para mim e para você. Mas há uma necessidade urgente, urgentíssima, de nós realmente desejarmos conhecer a este Deus maravilhoso. Ele é poderoso, ele é Senhor das nossas vidas. E eu estive pensando em algumas coisas e eu me lembrei que nós precisamos mergulhar mais profundo em Deus. E eu quero trazer essa palavra me lembrando de quando eu não sabia nadar e eu queria muito aprender a nadar, porque eu ia nas piscinas, eu ia nos lugares e eu via as pessoas nadando, mergulhando com o braço, com as mãos, batendo a mão, batendo o pé, mergulhando lá para fundo, pro fundo mesmo. E eu queria muito aquilo, mas eu tinha muito medo da água, então eu ficava me escondendo, eu ficava agarrando assim as coisas assim na beiradinha da piscina por ter medo disso. Até que um dia eu resolvi entrar numa aula de natação e aprender um pouco, não sei tudo, claro, mas eu aprendi um pouco, pelo menos eu não fica com aquele medo, assim, da água. E eu quero fazer, assim, uma comparação um pouco do mergulho que nós temos que ter em Deus, desse tempo onde eu estava ali na piscina, tentando nadar ali, aprendendo a nadar, porque o pregador ele tem que falar aquilo que ele vive, né? E eu vivi isso e eu quero falar com vocês isso. Bom, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Nós temos que entender que é uma missão para mim e uma missão para você, conhecer a palavra de Deus. E cada dia que nós lemos a palavra de Deus, ela se transforma nos nossos corações, ela tem poder para mudar as nossas vidas. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta terra. Então, nós precisamos conhecer mais a palavra, viver mais para a palavra, viver mais para esse Deus lindo que quer se revelar para nós através da sua palavra. Mas como que eu vou saber que Deus quer se revelar para mim se eu não sei a palavra, se eu não consigo ler a palavra, se eu não tenho... Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis aprender a nadar foi ter um desejo realmente. E o desejo foi tanto que saiu só da minha mente e foi para a realidade. Eu saí da minha casa, fui até lá, fui até a academia, fiz a minha inscrição e marcou o dia e se marcou a hora. Isso foi muito importante. E uma das primeiras coisas que nós temos que aprender é isso, porque nós temos que ter esse dia e ter esta hora marcada com Deus para podermos aprender a sua palavra. Então nós precisamos focar isso. Qual hora que nós vamos dar para Deus? Para Deus ou para nós mesmos, não é? De investir na palavra de Deus. Nós precisamos investir. Palavra de Deus, eu coloquei alguns versículos aqui, irmãos, e eu quero que nós venhamos ler juntos, ou você vai ouvir? Está lá no Salmo de número 1, que diz assim, olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer, nem se senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Bom, Deus quer que nós venhamos meditar na lei dele, de dia e de noite, sabendo que a lei dele, ela traz vida para as nossas vidas, e nós precisamos aprender isso, porque Deus quer nos lavar. Deus quer realmente que nós venhamos mergulhar nas suas águas. Deus quer realmente que nós venhamos mergulhar nos seus rios. E muitas pessoas, elas
muitos, né? Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Muitos realmente ignoram o ardis de Satanás, porque é só pegar a Bíblia que começa a vir um sono excessivo, que começa a vir um cansaço, e começa a pensar coisas que não estava nem pensando, preciso fazer aquilo, preciso fazer outra coisa, depois eu volto, depois eu leio isso, depois não chega nunca, e a pessoa já não começa a não ter o prazer, porque aquele momento que era para estar ali, está em tantos outros lugares, está fazendo outras coisas, e nunca vai se assentar como Maria para ouvir o que o Espírito diz para mim e para você. É o que nós temos que pensar. Bom, então, mas eu preciso ter esse desejo de aprender. Eu preciso ter, porque se eu falasse também, eu não vou ter tempo, imagina, eu tenho tempo de natação, de academia, natação e nada, não. Não, minha vida é tão corrida, minha vida é tão não sei o quê. Mas o que eu fiz? Eu priorizei aquele tempo de 1 hora de estar lá. Então, irmãs, isso quer dizer para nós, irmãos, nós temos que também priorizar esse tempo com Deus. Se nós queremos aprender a mergulhar em Deus, nós temos que priorizar, temos que ter tempo para Ele. Muitas vezes nós falamos tanto que Deus é o primeiro nas nossas vidas e fica só na palavra, nunca fica em ações nenhuma, porque a gente não faz nada realmente para ter Ele, para mostrar realmente que Ele é o primeiro nas nossas vidas. E aí vem aquela preguiça de ler a Bíblia, aí vem aquele sono de ler a Bíblia, aí vem aquela palavra que eu não tenho tempo para ler e fica aquela coisa. Então nós precisamos realmente nos movimentar e nos levantar e pensar e priorizar esta parte aí. Outra coisa que eu estava pensando é ter as roupas certas. Na academia, é lógico, a primeira coisa que foi falado para mim quando eu acertei tudo era, olha, agora você tem que comprar essa roupa, que não pode entrar na piscina de qualquer roupa. Então nós sabemos que ali é a regra. E a regra realmente para servir ao Senhor, realmente para viver para Ele, para mergulhar nele, é realmente ter as vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Que nós possamos ter o nosso espírito desejoso por Deus, ansiando por Deus, vivendo para Deus. Sabe, irmão, nós somos seres tricotômicos. O que é ser tricotômico? Nós somos feitos em 3. Nós somos o espírito, nós somos a alma e nós somos o corpo. E nós precisamos entender e comandar e trazer um comando, entendendo o seguinte, que quem comanda a nossa vida não é a nossa alma. As nossas almas são as nossas emoções. O nosso corpo é o nosso corpo, você sabe? E o nosso espírito é o fôlego de vida que vai voltar para Deus que o deu. Mas quem comanda não pode ser. O carro-chefe da nossa vida não pode ser a nossa alma comandando. Não podemos viver de uma maneira onde a alma comanda. Se eu sentir, eu vou. Se eu sentir, se eu não sentir, eu não vou. Se eu quiser, eu faço. Não. É por isso que eu tenho que me mergulhar profundo em Deus e aprender a palavra de Deus para entender realmente quais são as roupas certas que eu, como filha de Deus, você, como filho de Deus, tem que ter a partir de agora. Nós não podemos deixar que nada e nem ninguém venha nos atrapalhar. Outra coisa que eu comparei é o medo da água. Porque lembra que eu falei que eu segurava nas coisas na beira da piscina? Porque eu tinha medo da água, sabe? E nós não podemos ter medo da água. Essas águas que vêm do trono de Deus para nos lavar. Olha só. Êxodo, no capítulo 20, o versículo 19 diz assim: e disseram a Moisés, fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco para que nós não venhamos morrer. Deus leva o povo, manda o povo subir o monte, que Deus ia dar os mandamentos a Moisés, todo o povo, né? E ouvir realmente os mandamentos. Mas quando Deus começa a falar, os trovões começaram, e todo o povo ouviu os trovões, os relâmpagos, os sonidos da buzina, monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, dizendo, não, Moisés, fala você conosco, não fala Deus para que nós não venhamos morrer. Então eles estavam com medo do Senhor. E quantas vezes ainda continua sendo assim? O povo com medo de Deus. Sabe, irmãos, Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que nós somos pó. Sabe o desejo de Deus qual é? O desejo de Deus é que nós fiquemos assim, juntinhos com Ele, agarradinhos com Ele, vivendo para Ele, adorando a Ele, mergulhando nele, observando as suas leis, estando realmente
perto do Senhor. Sabe, Deus quer que eu e você venhamos estar perto dele. Deus quer que eu e você venhamos comer e beber realmente da sua palavra. Deus quer que eu e você venhamos realmente a mergulhar fundo, porque ele vai nos lavar, sabe? Ele vai nos purificar, ele vai nos ensinar. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de Deus. Tenha respeito por Deus, mas não tenha medo de Deus. Deus quer você e eu na intimidade com ele. Outra coisa que a gente precisa ter realmente é confiar no treinador. Porque como que eu ia fazer a natação se eu não confiasse na minha treinadora? Não é? Falando nisso, beijo pra você, Marlene, se você estiver assistindo. Nós precisamos confiar. E era tão lindo que ela fazia, porque ela pegava na minha mão assim, ela sabia que eu morria de medo de água. E ela me trazia pra perto da água, assim, me puxava assim e andava comigo dentro da água até eu pegar segurança naquela água. Nós temos um treinador, é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda, ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que convemos de pedir, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede. Ele intercede, e se nós sabemos que ele intercede, nós vamos estar realmente entendendo que é um decreto na palavra de Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Deus te chamou, Deus chamou a mim, e Deus vai realmente nos levar a mergulhar nestas águas. Nós vamos aprender coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Ele vai gemer por nós, ele vai orar por nós, ele vai interceder por nós, que nós possamos ser realmente mulheres de Deus, homens de Deus, deixando o Espírito Santo vir. E nós não podemos entristecer o treinador, não é? Se eu, na época que eu estivesse aprendendo a nadar, eu falasse, não confio em você, nem vem, não me dá a mão, não quero não aprender nada, não, eu quero aquele outro. Não existe isso, é o treinador que está lá, o treinador que foi colocado lá. O Espírito Santo de Deus, ele foi colocado para nos ajudar. Ele vai nos ajudar, nós não podemos entristecê-lo. Como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, vai dizer como a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Com gritaria, com zombaria, diz assim, olha: não entristeçais o Espírito Santo, na qual está selado para o dia da redenção. Nós somos selados para esse dia da redenção, porque o Senhor vai vir nos buscar. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado de entre vós. É isso que Deus estava mostrando para o povo lá, quando o povo sobe no monte, porque Deus deu ali os mandamentos para o povo. Então, ele fala assim: seja benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Então, quando eu realmente confiar no treinador, eu vou saber que o treinador, ele vai me treinar certinho. Olha, isso pode, isso não pode. Olha, quantas vezes ela falava pra mim: levanta mais o braço para fazer as braçadas do crawl, levanta mais o braço, na hora que vai mergulhar, coloca as duas mãozinhas assim e vai e com a cabeça, e ela ia me ensinando, fazia errado, voltava de novo, fazia errado, voltava de novo, até aquilo se tornar normal para mim. É isso que o Espírito Santo vai fazer conosco, porque o apóstolo Paulo fala assim, viu, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é para segurança vossa, porque nós não podemos cair nessa de falar assim, isso que eu já sei da Bíblia, isso aqui eu também já li, isso que eu já li. Não é, né? Não é nada disso, não. Cada dia o Senhor, ele vai nos mostrando coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Peça ao Espírito Santo de Deus, quando você ler a Bíblia, fale para ele: Espírito Santo, me ensina o que você quer falar comigo, me ajuda. Eu não posso recusar também de ser treinado por ele, faltando aos treinamentos. Se eu não tivesse ido nos treinamentos, se eu não tivesse me aplicado nos treinamentos, hoje eu não saberia um pouquinho daquilo que eu sei, né, na natação. Não sei muito, claro, mas eu sei o suficiente para que eu não passe mais vergonha segurando nas beiradas da piscina. Que você saiba realmente mais do que o suficiente, que você deixa Deus te levar, Romanos, no capítulo 8, o versículo
37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Meu irmão, minha irmã, mergulhe fundo em Deus, mergulhe fundo em Deus, deixa o Espírito Santo te levar, tenha experiências sobrenaturais com Deus, sabe? Como um remédio mesmo. Doses de palavras é um remédio. Assim como você bebe remédio 6 em 6, 8 em 8, sei lá que hora que você bebe o seu remédio, se você bebe com remédio, mas que você possa tomar as doses de palavra, doses de oração, que você possa realmente estar focado naquele que é, que era e que há de vir. O Senhor está vindo, o Senhor está vindo buscar uma noiva. Essa noiva tem que estar realmente limpa, essa noiva tem que mergulhar, porque vai haver um rio no trono de Deus, um dia onde nós vamos aprender, onde nós vamos estar mergulhando neste rio, bebendo, comendo destas águas, nos alimentando da palavra de Deus, bebendo dessas águas, deixando o Senhor nos lavar por dentro e por fora. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero orar por você nesta hora. Paizinho querido, no nome de Jesus, abençoa o teu filho, a tua filha, cada um que está ouvindo nesta hora, ó Pai, derrama, Senhor, da bênção, da fome, da sede de Ti, Pai, da desejo verdadeiro de aprender a Tua palavra, porque nós amamos a Tua palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu abençoo o teu filho, a tua filha neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Amém, em nome de Jesus. Deixa aí o seu like, comente, amém, e você possa compartilhar esse vídeo com quem você acha que realmente precisa desta palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amamos vocês. Deus te abençoe. Dose de palavras.